Agora é oficial, Felipe Coutinho é o novo reforço do Vasco. O menino que nasceu saudade está de volta à sua casa. Digo que nasceu saudade porque Coutinho estreou entre os profissionais do Vasco já vendido para a Inter de Milão, da Itália, com data marcada para ir embora. Jogou cada um dos seus 44 jogos em tom de despedida, com uma ampulheta às costas que a areia lhe teimava em correr rápido demais. Tão rápido quanto seus dribles, tão rápido quanto seu raciocínio dentro de campo. A partida mais difícil, a do adeus, ou melhor, do até breve, do berço de São Januário para o mundo, e do mundo de volta para os braços de São Januário. O menino que antes era saudade, agora volta como esperança. Seja bem-vindo de volta, Coutinho.
E é uma contratação, não dá para dizer que não é de impacto. Eu estava até puxando alguns números aqui, só de curiosidade. O Felipe Coutinho fez pela seleção brasileira 68 jogos e marcou 21 gols. Disputou uma Copa do Mundo em 2018. Tem 6 anos. Poderia ter disputado, inclusive, a seguinte. Acabou não indo por conta de lesão e tudo mais, mas nenhuma lesão grave. Nada que tenha tirado ele muito tempo dos gramados. Se a gente for olhar os jogadores que já passaram pelo Vasco, na história do Vasco, só Dunga, Leão, Bebeto e Romário disputaram mais jogos pela seleção do que o Coutinho. Significa que é um jogador com um nível alto de seleção brasileira. Seleção brasileira, com as críticas que a gente vai sempre fazer, que é natural, que sempre tiveram, não são de hoje. A seleção de 70 apanhava todo dia da imprensa e de torcida até ser tricampeão do mundo, mas isso que ela é o suprassumo, ela é o ápice do jogador de futebol brasileiro, obviamente. Então, ela é o ponto final. Poucos jogadores conseguem se sustentar, por isso eu trouxe esses números, esse comparativo, na seleção brasileira por muito tempo, sendo tão ativo, jogando tanto. Por isso que eu fiz questão de frisar Dunga, Bebeto, Romário e Leão. Dos 4, 3 são de linha. O goleiro costuma ter uma sequência maior, tanto em clube quanto em seleção. E os 3 são ícones da seleção brasileira. Dunga, Bebeto e Romário, que marcaram época. O Coutinho, com 68 jogos, não quer dizer que ele foi convocado em um período. Não. O Coutinho teve uma carreira na seleção brasileira, que talvez não tenha sido maior, exatamente porque eu falei que poderia estar na Copa, na última Copa, se não fosse por conta de lesão. Então, é um jogador num nível muito alto. E ele não retorna ao Brasil aos 36, 37 anos. Porque eu fui puxar aqui, o último jogador que passou pelo Vasco, já tendo jogado uma Copa do Mundo como titular da seleção brasileira, foi o Luiz Fabiano. Mas o Luiz Fabiano chegou ao Vasco com 36 para 37 anos, vindo de uma sequência de lesões no joelho que tiraram ele do gramado há muito tempo, com problemas crônicos no joelho, tanto que ele encerrou a carreira no Vasco. Não chegou a completar nem o contrato dele todo. Ficou 4, 5 meses no Vasco e teve que encerrar a carreira por conta de lesão. E era um jogador que chegava aos 36, 37. O Coutinho está com 32, ele acabou de completar. Mês passado, Dia dos Namorados. Está muito próximo ainda do que ele tem a entregar em altíssimo nível. Se bem que a qualidade que o Coutinho tem, o altíssimo nível, dura muito tempo. A gente vê o Payet fora de forma, voltando de lesão, quando a bola cai no pé dele, como sai algo diferente dali, mesmo com todos esses problemas. Você imagina um Coutinho, que tem, inclusive, uma carreira muito mais sólida do que a do Payet. É um jogador, falei aqui, de titular de seleção brasileira em Copa do Mundo. Há 6 anos. Não é que agora ele está com 40 e jogou a Copa com 34, não. Ele está com 32, acabou de completar. O Payet, se não me engano, nunca disputou uma Copa pela França. Jogou Euro. Ou se jogou, era reserva. E dá para a gente considerar que ainda não era, talvez, essa França aqui. Então, a gente está falando de um jogador de altíssimo nível. Talvez a gente está falando do melhor 10 que vai ter no futebol brasileiro, pelo menos de carreira. Tem que ver como é que o Coutinho vai chegar fisicamente, como é que vai ser o desempenho dele. Mas de nível técnico, eu acho que talvez seja o melhor 10 do Brasil. Nesse momento, chegando no Brasil nesse momento, no futebol brasileiro. Como ele vai desempenhar, como vai ser a readaptação dele, não sei. Estou falando de carreira. Ninguém hoje no futebol brasileiro, atuando no futebol brasileiro, nessa função que ele faz tantos jogos pela seleção, foi titular numa Copa do Mundo, teve destaque na Europa, não foi só na seleção brasileira. Então, assim, é um jogador que chega para... não sei se vai... Qual vai ser o impacto no time, de maneira geral, mas que individualmente tem impacto muito grande para o campeonato, para o elenco e para o torcedor.
Que eu falei aqui, o Coutinho é uma saudade que o torcedor tem antes mesmo dele ir embora. O Coutinho nasceu com uma saudade. Quem viu os primeiros jogos do Coutinho, a estreia dele contra o Duque de Caxias em 2009, já era num tom de adeus. Já era um pulheta ali, girando para baixo, contando as horas para acabar. Então, é algo que o torcedor, muitos não viram, o Coutinho no Vasco, falei, isso tem 15 anos que ele fez a estreia dele, 14 que ele saiu, e então o garoto hoje de 18, 19 anos, eu sei que tem muita gente aqui no canal que tem isso, 20, 21, não lembra do Coutinho jogando no Vasco. Vai ter a chance agora. E quem viu como eu, vai ter a possibilidade de ver ele no mais alto nível, porque ele era um iniciante, estava começando, era muito magro, era muito frágil, a qualidade estava ali, mas era claramente um menino de 17 anos contra adultos, apesar de levar vantagem muitas vezes, mas ainda assim é uma chance de você ter o retorno de um cara que é muito ligado ao clube. E não é só um apaixonado pelo clube, não é só um torcedor. Como eu disse aqui, o Coutinho é um cara do mais alto nível do futebol brasileiro dos últimos anos. É um cara que dividiu o meio de campo da seleção brasileira com o Neymar. Né? Que mudou de posição, o Neymar mudou de posição com ele em muitos momentos para adaptar os dois no mesmo time. Esse é o nível do Coutinho. Então, para mim, é uma baita, talvez uma das maiores contratações que eu lembro assim, do Vasco. É claro que a volta do Juninho Pernambucano teve um peso muito grande, porque aí tem a questão da história do Juninho com o Vasco. A relação que o Juninho já tinha com o Vasco, de multicampeão com o Vasco, também de seleção brasileira, também de prestígio lá fora, mas até acho que um status abaixo do Felipe Coutinho. Não jogou numa Premier League, não jogou no Barcelona, não foi campeão de Champions. Então, assim, é claro que é um jogo coletivo, mas o status do Coutinho no cenário é até superior ao do Juninho. O status do Juninho no Vasco era muito superior, porque era um cara que saiu do Brasil já consolidado como ídolo do Vasco. Já saiu do Vasco como ídolo. O Coutinho não tem esse status de ídolo pelo que ele fez em campo. Pelo Vasco. O status de ídolo do Coutinho é por ser criado no berço do Vasco. Agora ele vai ter a chance de desempenhar realmente o que a gente sempre quis ver do Coutinho com a camisa do Vasco. Eu espero que isso mude esse panorama do Vasco, que obviamente não é bom em relação à pontuação do Campeonato Brasileiro, desempenho da equipe e tudo mais. A gente vai falar das questões técnicas já, mas eu queria passar por essa parte do impacto que é. Até falando aqui, falei do Luiz Fabiano, que foi o último titular de seleção brasileira a chegar ao Vasco, mas num contexto diferente, mais velho, pós-lesão, etc. Olhando para meias, o Juninho disputou a Copa de 2006, então desde 2006 que o Vasco não tem um meia, aliás, desde 2011, no retorno do Juninho, que o Vasco não tem um meia com uma passagem tão forte pela seleção a ponto de jogar uma Copa do Mundo. E se a gente for olhar para titular, o último de um nível de titular de seleção brasileira, não que o Juninho não tivesse nível para ser titular, mas ele nunca foi um titular de seleção brasileira. Em Copa do Mundo, por exemplo, não foi. Mas um que teve esse nível e foi titular durante grande parte de uma Copa do Mundo foi o Juninho Paulista, em 2002. Já não estava mais no Vasco, ele passou antes, mas muito da convocação dele, inclusive, foi pelo que ele fez na seleção, pelo que ele fez pelo Vasco em 2000, 2001. Tanto que ele já começou a ser convocado ali em 2000, 2001, aquele período de Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Euler e Romário na seleção. Então, ainda que não tenha passado na jogada da Copa como jogador do Vasco, ele desempenhou no Vasco o nível de um jogador de seleção brasileira, de um meia titular de seleção brasileira em Copa do Mundo. Então, essas são as referências do Coutinho. Se a gente for olhar trajetória, olhar currículo, é um peso de um Juninho Paulista e de um Juninho Pernambucano. Então, é uma baita contratação. É uma baita contratação do Vasco.
Esse vídeo, cara, é o que eu usei, que tem um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre o momento do Coutinho no Catar. O que eu falei, né? Muita gente, quando fala do Coutinho, tende a lembrar sempre do Coutinho jogando pelo Liverpool. É sempre isso. A galera imagina o Coutinho pela esquerda, puxa para dentro, finaliza, puxa para dentro e dá o último passe. E o que mais me chamou a atenção quando eu fui analisar alguns jogos do Coutinho, puxar as imagens dos jogos do Coutinho, é ele caindo muitas vezes muito mais pelo lado direito. Coutinho fez 22 jogos, se eu não estou enganado. Deixa eu até confirmar aqui rapidinho. Não tem 23 jogos, 8 gols e 3 assistências jogando no Catar. Ou seja, uma participação em gol a cada 2 jogos. 11 participações diretas em 23 partidas. E aí eu vi muita gente até cornetando o fato do Coutinho ter dado poucas assistências. E por isso eu fiz esse compilado aqui. Esses são os passes decisivos do Coutinho jogando no Catar. Alguns deles, né? Tem mais, mas eu fiz um vídeo mais curtinho. Só para a gente ter a noção do primeiro ponto, que é a qualidade técnica do Coutinho. Porque eu vi algumas pessoas falando, não, que o Coutinho não está bem lá fora, que... Enfim, é óbvio que não é o Coutinho do Liverpool. Senão ele estava na Europa ainda jogando no Liverpool, no Barcelona, no Bayern de Munique, nas equipes imensas do futebol europeu e mundial. Então é natural que o Coutinho já não vive aquele auge que vivia lá atrás. O que não quer dizer que ele não vai jogar bola aqui. Mas aí a gente vai ver, o que eu queria chamar a atenção é o posicionamento do Coutinho. O Coutinho muito mais como meia direita ou meia central. E aí a gente vê a qualidade do Coutinho, que eu falei, que divisão de jogo. Não dá pra gente limitar o Coutinho, ó, olha só, olha a bola que ele dá. Não dá pra gente limitar o Coutinho a ser um cara que ele puxa para dentro e finaliza bem. Isso o Moisés faz no Fortaleza. Com todo respeito ao Moisés, que eu gosto muito do Moisés, usei exatamente como um exemplo positivo. Tá cheio de ponta que puxa para dentro e finaliza bem. Luiz Araújo no Flamengo, Bruno Henrique, Scarpa, enfim. Pode escolher o time que a gente vai achar algum desses jogadores. A questão, para mim, principal do Coutinho é isso aqui. A capacidade de visão de jogo que ele tem, de construção de jogo, de último passe. Então você imagina um jogador como o Verratti, a capacidade de finalização que o Verratti tem, apesar de ser muito mais de cabeça do que com os pés. Cara, até o David, que tem explosão, tem velocidade no espaço curto, como é que não pode aproveitar esses passes do Coutinho? E aí, voltando ao que eu estava falando, eu vi muita gente criticando o Coutinho, falando que ele deu poucas assistências no Catar. E aí a gente olha aqui o vídeo do Coutinho jogando no Catar, a gente vai entender o porquê. Porque a galera perde muitos gols. Muitos gols. Olha esse passe de primeiro do Coutinho. Olha essa bola do Coutinho. Isso é brincadeira. Você fazer uma bola dessa de primeira no meio de campo, não é só visão de jogo. Às vezes tem muito jogador que tem essa visão de jogo. Ele só não consegue executar. Olha o Coutinho. Quase como um falso 9 ali, jogando por dentro. Olha só, olha a linha de 4. Quando a gente pensa numa linha de 4 no meio de campo, ou com 5 jogadores, 3 e 2 abertos como pontas, o Coutinho está de meia direita. Olha só, olha o posicionamento do Coutinho. Meia direita. Uma trinca, um primeiro volante, um interior pela esquerda e um interior pela direita. Né? E você tem 2 jogadores de velocidade mais abertos e o centroavante também com velocidade. Olha o Coutinho. Temporiza, cisca para lá e para cá. Olha da onde o Coutinho está iniciando a construção da jogada.
lá do meio de campo. Eu vi muita gente falando nele jogando como um segundo atacante, pisando dentro da área. Nem sempre é. O Coutinho, se a gente olhar o mapa de calor, posso botar depois aqui na tela, ele flutuava o campo inteiro. Uma liberdade muito grande para fazer essa flutuação. Olha a bola dele. Ó, por que esse até que sai gol, né? Se eu não me engano. Não sai nada. É por isso que o Coutinho não teve mais assistência no campeonato do Catar. Olha a bola do Coutinho. Essa bola teve. Foi em qual jogo? Acho que foi o Vasco que tomou uma dessa do Everton Ribeiro contra o Bahia. Uma cavadinha dessa e o Cauli manda por cima ou manda no travessão. Alguém dá uma cavadinha dessa e. É nesse nível, olha só. Sempre pelo lado direito. Muita jogada do Coutinho vindo pela direita, ultrapassagem do jogador em velocidade e a jogada sendo bem concluída. Até respondendo o comentário de cima que alguém falou, né, da importância de ter um cara de velocidade, e eu não tiro nenhuma questão de velocidade, não, tá? Para mim, ter velocidade é fundamental para esse jogador de beirada. Agora, não pode ter só velocidade. Por quê? Exatamente por causa disso aqui. Não adianta de nada você ter o Felipe Coutinho, que vai te dar um passe desse e o cara vai ganhar em velocidade, mas vai errar o chute. Esse vídeo do Felipe Coutinho, na verdade, responde muito bem o que eu falo aqui sobre beleza, tem velocidade, independente da qualidade que o cara tenha. Ele tem que ter capacidade no último passe ou na finalização. Senão, o que vai acontecer é isso que acontece muito nesse vídeo aqui, que são passes decisivos do Felipe Coutinho. Eu peguei todos os dados de passes decisivos de Coutinho e botei aqui. O jogador sai na cara do gol, consegue ganhar em velocidade, olha, capacidade do drible, e mesmo assim não consegue. Falta capacidade para dominar o jogador. Tá de costas, tá de costas. Quando o Coutinho dá a cavada, ó, a bola passa. É para dominar com a cabeça. A gente vai ver vários lances do Coutinho, exatamente, ó. Mais uma cavadinha, chega na frente, perde. Essa é a grande questão quando a gente fala de ter velocidade, mas também ter capacidade para finalizar bem as jogadas. Senão você sempre esbarra na hora de definir o jogo. Né? Não importa quantas bolas você chega próximo, não importa quantos passes você dá no terço final, no chamado terço final, não importa quantas vezes você chega dentro da área adversária. Só importa se você for capaz de finalizar bem essa jogada. Então você tem que conseguir mesclar isso. O jogador que tem velocidade, mas que tem capacidade de definição. Aí você consegue transformar esse passe do Coutinho em algo realmente eficiente. Senão acontece o que aconteceu no Catar, que é exatamente você ter um alto volume de passe decisivo, mas você ter baixo número de assistências. Por quê? Por causa disso aí. Ó, Coutinho. Olha a bola do Coutinho. As cavadas do Coutinho. E a gente vai ver um festival de gols perdidos sempre pelo atacante que jogava com ele. Ó, mais uma vez, Coutinho pela direita. E olha quantos jogadores à frente do Coutinho. Só ver isso aqui mais uma vez. Ó. Coutinho muitas vezes não é na última linha. É jogando um pouco mais aberto. Olha a bola do Coutinho. Olha o bolão do Coutinho. Parece a bola do Matheus Pereira de letra do dia, né? Do Cruzeiro. É um baita camisa 10 também. Jogou muito contra o Flamengo ontem, inclusive. Olha onde é que o Coutinho tá pegando essa bola. Agora mais pelo lado esquerdo. Então, essa questão de o Coutinho joga melhor pela esquerda. O Coutinho joga bola. Na esquerda, no meio, na direita. O Coutinho joga bola. Vai mudar um pouquinho a característica, vai facilitar para dar passe, o outro vai facilitar para cruzar, o outro vai facilitar para finalizar. Mas mal o Coutinho não joga em nenhuma dessas. Mas olha só, sempre com 3, 4 jogadores à frente dele. Ou seja, não como um segundo atacante, não como um ponta. Né, como um meia realmente de construção. Olha, mais uma vez, botou na frente, velocidade, e a jogada acaba morrendo no atacante. Então é isso. O que dá para a gente imaginar do Coutinho é essa capacidade que ele tem. Não só de ver o jogo, mas de definir bem a jogada. Com passe, com finalização, com drible. Ó, o domínio já orientado, girando, arrastando a marcação. Mais uma vez, bola em velocidade e para fora. Mais um bom exemplo, não adianta ter velocidade e não ter eficiência para finalizar a jogada. Né? A gente tem repetido isso aqui, pré-Coutinho, independente da contratação, você tem que ter. Garone, velocidade ajuda, é claro que ajuda. É melhor ter um cara rápido e ruim do que lento e ruim. Agora, continua sendo ruim, se o cara for ruim, né? Então você precisa, mais uma vez, sai na cara do goleiro e desperdiça. Você tem que definir essa velocidade, esse drible, tem que te levar a algum lugar. Senão você, inclusive, mata esse cara aqui, que é o cara que joga bola. O cara fica dando passe o tempo todo e ninguém conclui bem, ninguém define bem a jogada, serve para nada.
né? O cara vai, acha a bola, pode ser a bola do jogo, o cara desperdiça a bola do jogo o tempo todo. Ó, mais uma vez, ó a cavadinha. Visão de jogo absurda. Absurda do Coutinho. Olha só. Isso aqui é esse ano, tá, galera? Isso aqui não é um vídeo do Coutinho no Liverpool, isso não é vídeo do Coutinho de 6 anos atrás, quando ele estava disputando Copa. Não, olha só. A velocidade possibilita exatamente aproveitar, ó, mais um gol perdido. Aproveitar a capacidade que o Coutinho tem do passe. Agora, se na frente você não tiver poder de definição, aí não tem como. Aí não tem como. Ó a bola do Coutinho de letra. E toma ali gol para bola perdida, né? Se eu não me engano, de todos os lances que a gente botou aqui, só um foi gol. Só um foi gol. Aí é complicado, né? Ó, Coutinho lamentando. E deixa eu botar na tela a nossa pranchetinha tática para a gente imaginar como pode ser. Lembrando que não tem certo ou errado, né, galera? Assim, existem várias formas de você jogar, existem várias maneiras de você encaixar, e a gente só vai realmente descobrir qual que vai funcionar melhor em campo. Não tem jeito. Né? Não, na teoria, tudo é possível. Na prática, que a gente vai começar a entender melhor. O Vasco hoje joga como? Primeira coisa, entender a ideia do Rafael Paiva. Porque sempre tem a galera. Não, porque para mim tem que jogar assim. E, pô, beleza. A gente vai ter várias opiniões diferentes aqui. Mas para o Vasco, a gente tem que tentar pensar com a cabeça do Paiva. Não adianta a gente tentar pensar com a nossa, para fazer uma projeção. Né? Para mim tem que jogar num 5-3-2, com liberdade para Paê, enfim. A gente tem que imaginar dentro do pensamento do Paiva para a gente tentar entender o que é a mais provável de acontecer e como essa tentativa pode funcionar ou que não pode funcionar. Então vamos lá. O Vasco hoje joga no 4-2-3-1. Léo Jardim no gol, PH na direita. Maicon como zagueiro, João Vitor do outro lado, Piton na esquerda. 2 volantes de mais característica de contenção, Matheus Cocão e Hugo Moura. Jogou o JP na última. Não sei se vai ser mantido com a volta do Cocão, que estava suspenso, mas era essa estrutura, né? Hugo Moura e Matheus Cocão. Um meia central que vinha sendo estrela, na ausência do Payet. Verrete de centroavante. Adson pelo lado direito. David pelo lado esquerdo, também estava suspenso, não jogou o último jogo. Jogou o Piton adiantado para a entrada do Vitor Luiz. Mas, enfim, a estrutura é essa, um 4-2-3-1. O que a gente tem aqui, olhando por característica? 2 jogadores de beirada com velocidade, um mais leve e mais rápido, o outro mais forte, mais fisicamente, no jogo mais físico, um mais driblador. O Vasco não tem muitas opções para ponta, né? Então é difícil a gente saber se é uma ideia do Paiva ter jogado pontas com características relativamente diferentes. O David é mais finalizador, mais segundo atacante, o Adson é mais de construção, enfim. Ou se é simplesmente necessidade, quem está melhor está jogando. Esse meia central, 2 volantes de contenção, como eu falei, 2 laterais que têm um bom apoio e um centroavante de área. Essa estrutura. Na teoria, a gente só olhando isso aqui, a função que mais se adequa ao Coutinho é essa de 10. É essa de 10. Por que isso? Porque é aonde, quando o Vasco fica sem a bola, a gente falou das qualidades do Coutinho, e eu falei, o Coutinho tem 32 anos. Não é, nossa, é um senhor voltando, não pode ajudar, não pode recompor no meio-campo. A gente tem que parar de achar isso, que jogador que joga bola não pode, só pode jogar com bola, né? Isso aí, falei, basta ver os times que funcionam e a gente vai ver como é que todo mundo trabalha sem bola também. Mas é natural que o Coutinho, que não vive seu auge, talvez voltando ao Brasil, precise de um tempo de readaptação. Vai jogar em gramados piores do que ele veio jogando a carreira inteira. Tem a questão de calor, se bem que lá no Catar também enfim, mas vai ter uma readaptação natural do Coutinho. Vem num período sem jogar nesses últimos meses, essas últimas semanas, pelo menos. Tá voltando de férias. Então vai precisar de um tempo ali de condicionamento. E quando você tem esse 10 aqui, nesse 4-2-3-1, normalmente o que acontece, e acontece hoje com o Vasco, é se defender num 4-4-2. Ou seja, esse 10 fica junto do centroavante, a gente vê muito o Estrela e o JP por aqui, quando estão jogando essa função, ou o Payet, que entrou na vaga do Estrela no último jogo, e os pontas vêm fazer a recomposição. Mas muitas vezes esses pontas não recompõem, independente se é o Coutinho ou não. Eu lembro que alguém falou alguma coisa uma vez, não, mas se o Coutinho joga com o Payet, quem vai voltar para marcar? Aí eu falei, bom, o David também não tem voltado, o Rossi, que era o titular, também não estava voltando, então assim,
o Vasco estava com um problema defensivo mesmo sem ter Payet e Coutinho. Não acho que seja uma questão, mas isso diminuiu com o Paiva. Então espero que mantenha dessa maneira. Qual é o porém aqui? Você tendo Payet, essa função é a melhor tanto para Payet quanto para Coutinho. Então, para mim, um dos dois vai acabar indo fazer beirada. Então, não seria nenhum absurdo a gente imaginar o David saindo para a entrada do Coutinho. E aí, já até falei isso aqui, não precisa ser o Coutinho pela esquerda e o Payet centralizado. Não é totó. Né? Isso aqui os dois vão se entendendo. Um às vezes vai ficar um pouquinho mais, o outro vai voltar para cobrir, o outro vai ficar mais centralizado, os dois vão cair, vão se aproximar para fazer tabela, e depois quem estiver menos cansado volta. É isso. Para mim, a gente imaginando como encaixar os dois no time, é isso. Inclusive, a gente já viu em muitos momentos o Payet jogando aberto pelo lado esquerdo. A grande questão é físico. Mas você não tem obrigação de jogar 90 minutos. Esse é um ponto importante. Você tendo nesse momento Payet e Coutinho, você não tem por que você achar que o Payet tem que jogar 90 minutos igual estavam fazendo no Carioca. Já critiquei muito isso aqui. Um desgaste, uma minutagem excessiva do Payet no Carioca, que é claro que em algum momento ele ia sentir. Em algum momento ele ia acabar desgastando. A partir do momento que você tem Payet e Coutinho no mesmo time, você pode muito bem fazer, sem peso na consciência, igual teve um monte de gente criticando o Paiva por isso, que é simplesmente sacar o Payet, que é quem tem tido problema físico, e entrar com outro jogador no segundo tempo. O Payet entrega o que tem que entregar até os 15 do segundo tempo, sai e entra o David, por exemplo. Mas então não seria nenhum absurdo imaginar um time com Verratti, Coutinho, inicialmente Payet de um lado e Adson do outro. Alguém falou aqui, né, da questão de velocidade, o Adson tem velocidade. Velocidade por velocidade você já tem no elenco. Né? E aí você usa, por exemplo, aí não sei, tem que ver quem está melhor fisicamente. Coutinho aberto na esquerda e Payet mais centralizado, para o Coutinho fazer essa recomposição pelo lado esquerdo. Ou se achar que não é o Adson que tem que jogar, é o David, você tira o Adson, bota o Coutinho pela direita, como vinha jogando no Catar, e entra com o David jogando pelo lado esquerdo. Aí é muito de momentos também dos jogadores, de treino, de como um vai render em cada lado. Porque qual é a vantagem do Coutinho na direita? É o cruzamento dele pro Verratti. A bola diagonal dele daqui pro Verratti. Que aí a perna direita vai estar pronta para essa diagonal. Igual a gente viu nesse vídeo que a gente acabou de assistir, várias bolas do Coutinho nesse sentido. Imagina o Coutinho dando bola para o PH ultrapassar em velocidade. A grande questão é como definir a jogada. Então são possibilidades. Nada impede do Coutinho jogar na direita, nada impede do Coutinho jogar centralizado, nada impede do Coutinho jogar pela esquerda. É muito mais de você organizar isso com o Payet. E aí é isso. Você tem que, por exemplo, vamos imaginar esse 10 aqui é o Payet, tá? O Payet está aqui para desgastar menos. Coutinho voltando pelo lado esquerdo. Chegou um determinado momento, o Coutinho começou a cansar muito, reveza. É igual o passarinho voando. Tem aquela troca para o cara descansar. Você troca. Deixa o que está mais cansado mais à frente, o outro volta um pouquinho mais, já que descansou na recomposição nos outros lances. Chegou de segundo tempo, 15 minutos, 20 minutos, não está bem, não está aguentando, o cansaço pesou, não tem problema. Você saca um dos dois e entra com ponta de velocidade. Então eu imagino o Vasco assim, nessa estrutura. O Payet voltou, não está bem fisicamente. Coutinho titular centralizado, um outro ponta, David, Alex Teixeira, todos esses que a gente citou por um lado, o Adson do outro. Acho que não tem muito mistério em relação a isso. Dá para os dois jogarem juntos? Sim. Depende muito mais da questão física. Agora, sim, um ponto importante. Primeiro que o Coutinho não está com problema físico, mas ele está jogando um nível abaixo que é jogar no Catar. Até de intensidade mesmo falando. O Payet sim está abaixo. Então, mas uma coisa é você preparar fisicamente esses jogadores. É muito mais fácil você preparar fisicamente o Payet e o Coutinho para aguentarem 60 minutos do que você ensinar todos os outros jogadores do elenco a jogarem bola. Então, assim, o ganho técnico, para mim, que você tem com esses jogadores, você não vai conseguir ter com nenhum outro jogador. Agora, a questão física você é capaz de trabalhar no dia a dia e é capaz até de trabalhar ao longo dos jogos, trabalhando minutagem, para manter essa intensidade, mesmo com eles sendo titulares.
né? Nem que seja jogando 45 minutos, como fez o Payet no último jogo. Inicialmente. Até você ter um ritmo bom. Então, acho que são possibilidades que o Paiva tem. Pensando mesmo com a cabeça dele. Eu acredito muito nessa estrutura de Coutinho talvez mais aberto por um dos lados, seja esquerda ou direita, Payet centralizado junto do Verratti nesse 4-4-2 sem bola. Com a bola, aí você tem Coutinho subindo, Payet central, e aqui. Imagina um lado esquerdo do Vasco com o Payet se aproximando do Coutinho, ultrapassagem do Piton. Aí é crime. Aí é um lado esquerdo fortíssimo. Aí é um absurdo. Se quiser